Então, tivemos uma atualização de autoridades em New Orleans, a prefeita falou, a chefe de polícia, e também o FBI falou, porque eles vão assumir essa investigação. Nós tivemos bastante informações dessa declaração para a imprensa. O caso aconteceu às 3h15 em New Orleans, no quarteirão francês. Um homem dirigindo uma picape, de um comportamento absolutamente intencional. Não foi uma situação de uma pessoa embriagada, foi uma pessoa que tentou de fato atropelar pessoas. Ele estava determinado a criar uma carnificina. Também ouvimos que o homem que dirigia essa picape, que dirigiu na Bourbon Street para atingir pessoas, também atirou nos policiais depois de bater no carro. E que 2 policiais foram baleados por esse suspeito. Uma das coisas também que ouvimos nessa declaração da imprensa é que o FBI disse que, a agente especial disse que foi encontrado um explosivo improvisado e estão checando que eles não vão ouvir, não vão responder perguntas para esclarecer isso no momento. Nós temos aqui analistas conosco, Andrew McCabe e a Jean Casares. Andrew, nós estávamos falando de que poderia ser ou não intencional, mas as autoridades disseram agora que sim, foi um ato intencional. Sim. Eu fiquei meio surpresa, a chefe de polícia falando de uma forma tão firme, falando com toda certeza que foi intencional, dizendo que ele atravessou as barreiras de proteção para atingir a multidão, né, tentando atropelar pessoas. E aí depois tivemos então a agente do FBI dizendo que eles não acreditam que tenha sido um ataque terrorista. Enfim, há distinções aqui que precisam fazer. Nós podemos ter um ato intencional que é criminoso por natureza, de alguém tentando ferir outras pessoas, que não é conectado a uma organização terrorista ou motivada por terrorismo. Então, há uma área cinzenta, várias coisas aqui, porque essas declarações foram bastante rápidas, na verdade. Será que essa pessoa está sob custódia agora? Porque não ficou muito claro se essa pessoa foi detida ou não. Ele bateu e atirou nos policiais. Parece que ele está em custódia, mas não podemos confirmar, ele pode estar solto. Então, eles estão lidando com a situação, com tudo que tem no momento, colocando o FBI para liderar é certamente o certo a fazer, porque o FBI tem os recursos necessários para um crime como esse. É também uma das perguntas que eu tenho, Andrew, porque eu concordo, ninguém falou se esse suspeito está ou não em custódia. Jean, uma das coisas fascinantes desse caso é que havia 300 policiais no quarteirão francês no Ano Novo. O que você entende desse tamanho? Eu acho que eles trouxeram todos os recursos para essa área. Eu acho que o que sabemos agora é que foi um caso intencional, é uma imensa cena de crime no momento, que está sendo processada agora, 26 feridos, o que ouvimos, né? Foram 26 feridos, mas como é uma cena ativa, quando eles mencionaram dispositivos explosivos improvisados, não dá para ter certeza do que se eles têm, se pode haver outras pessoas, outras ameaças. Então precisamos ver exatamente o que vai acontecer com a possibilidade desses dispositivos existirem ali.
Andrew, você estava falando agora há pouco. Tá aí, então, a gente está acompanhando nessa parceria com a CNN Internacional tudo o que está acontecendo neste momento, nesse Break News em Nova Orleans. O que a gente teve de momento, algumas atualizações por parte da própria prefeita de Nova Orleans, a LaToya Cantrell, e ela divulgou informações iniciais sobre esse ataque que já vitimou ao menos 10 pessoas mortas no quarteirão francês, uma área bastante turística, pessoas essas, né, que estavam ali reunidas para comemoração da virada do ano, ou seja, esse acidente ou incidente, ou como a própria prefeita de Nova Orleans classifica, esse ataque terrorista, aconteceu por volta das 3 horas e 15 minutos, na madrugada já desse dia 1º de 2025, 1º de janeiro de 2025. Ela abre aspas aqui, vou trazer um pedaço, um trecho da fala dela. Sabemos que a cidade de Nova Orleans foi afetada por um ataque terrorista, fecha aspas, disse a prefeita LaToya Cantrell. Na sequência, tivemos algumas outras informações atualizadas pela corporação, pela polícia que está ali no local. Foram informações preliminares, mas elas disseram o seguinte, que esse homem que dirigiu uma picape teve a intenção de atropelar o maior número de pessoas que ele pôde, ou seja, não era um motorista que estava dirigindo porventura embriagado, que ele sabia muito bem o que estava fazendo. Até o momento a gente tem aí uma atualização, é claro que esses números eles podem ir mudando com o passar dessa manhã de quarta-feira, mas são aproximadamente 30 pessoas feridas, 10 mortes confirmadas e essas 30 pessoas feridas foram levadas para pelo menos 5 hospitais ali da região. E a própria polícia disse, é claro que esses números eles podem mudar. Saindo daqui a gente vai visitar os hospitais para entender todo esse cenário, mas é sim uma situação bastante trágica. E aí agora a polícia de Nova Orleans entregando o caso para o FBI, justamente para que dê prosseguimento nessas investigações. A coordenadora do FBI disse que, inclusive, esse homem que dirigia essa picape e atropelou essas pessoas e que sabia muito bem o que estava fazendo, num determinado momento ali, quando teria sido abordado por policiais de dentro do próprio veículo, teria atirado nos policiais, atirado e acertado ao menos 2 policiais que foram socorridos e que nesse momento, segundo as informações preliminares, é claro que tudo está sendo investigado, tudo está acontecendo ainda neste momento, esses 2 policiais estão estáveis. Quem disse isso foi a Alika Duncan, que é agente especial do FBI de Nova Orleans. Além disso, ela disse que foram encontrados alguns dispositivos improvisados, mas não conseguiram ainda confirmar o que seriam esses dispositivos. Por isso, pessoal, que a informação nessa coletiva de imprensa é muito clara para as pessoas que estão ali nos arredores da Bourbon Street, nesse local onde aconteceu esse incidente, É para que as pessoas não se aproximem da região e fiquem ao menos distantes de pelo menos 8 quarteirões desse local de onde aconteceu esse atropelamento em massa. Eu estou em conexão também com a nossa correspondente, a Priscila Yasbeck, que tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Pri. Oi, Renan, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Renan, queria trazer também aqui algum contexto sobre outros atentados que aconteceram também anteriormente. Então, em 20 de dezembro, a gente teve aquele atentado que aconteceu na Alemanha, numa feira de Natal, um veículo que avançou também contra o mercado de Natal, resultando pelo menos em 2 mortos e dezenas de feridos. Em fevereiro de 2023, em Jerusalém, também um carro avançou contra um ponto de ônibus, também deixando 2 pessoas mortas, incluindo uma criança de 8 anos e ferindo outras 5 pessoas. E as autoridades israelenses disseram que foi um ataque terrorista. Também teve outros ataques que aconteceram na Europa, em Barcelona, aquele atropelamento que aconteceu na Rambla, que deixou 13 mortos e mais de 100 feridos, que foi um atentado atribuído a jihadistas. Também em Estocolmo, na Suécia, em 2017, que um caminhão também avançou contra uma multidão,
matando 5 pessoas. Em Berlim, em 2016, também um caminhão que atropelou uma multidão em um mercado de Natal, também matando 12 pessoas. E aqui na França também houve um atentado em Nice, em julho de 2016, esse que acabou deixando 84 pessoas mortas e 18 em estado gravíssimo, e também foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Então ainda não se sabe, as autoridades, a gente estava acompanhando, falando sobre o suspeito, inclusive até os próprios comentaristas da CNN estavam dizendo que não se sabe exatamente se esse suspeito está sob custódia, se ele está vivo ou não, mas agora o FBI então vai assumir a investigação sobre esse caso. Mas o que se sabe desses outros atentados que já aconteceram anteriormente, muitos deles, desses atentados com atropelamento de multidões, muitos deles foram reivindicados por terroristas e por grupos islâmicos radicais. A ver então como que as investigações desse acidente que aconteceu em New Orleans, que agora já se sabe que foi intencional, de acordo com o que dizem as autoridades locais, o que ele vai dizer então em relação a esse suspeito. Queria também destacar algumas das falas então dessa coletiva de imprensa que foi dada pela prefeita da cidade, também pela chefe de polícia e por uma agente do FBI que atua em New Orleans. Então, como você disse, isso aconteceu às 3h15 da manhã. O Brasil está 3 horas à frente de New Orleans, então provavelmente aconteceu por volta das 6 da manhã do horário do Brasil. Como a gente tinha falado anteriormente, não se sabia exatamente qual que era o veículo, mas agora o que as autoridades locais disseram é que se trata de uma picape, então um homem dirigindo uma picape. E o que eles disseram também é que foi um comportamento absolutamente intencional, que ele tentou atropelar o máximo de pessoas que ele conseguia. Então, seria um comportamento que não era compatível com o comportamento de uma pessoa embriagada que perdeu o controle do veículo. É por isso que as autoridades locais falam que foi algo intencional. Eles também falaram que os números, infelizmente, podem mudar ao longo do dia, assim como acontece em vários desses atentados. O que se tem é que, inicialmente, tem um número de mortes confirmados, mas, infelizmente, com a gravidade, o número de feridos, esse número de mortes pode se elevar. Eles falaram que vão dar uma nova coletiva, vão conversar mais uma vez com jornalistas a partir das 11 horas do horário local. Então, daqui a algumas horas, eles vão trazer novas informações, pediram para os jornalistas não fazerem mais perguntas enquanto isso. E eles falaram também que esses feridos, que são 26 feridos, foram levados para diferentes hospitais da região. Também há uma preocupação muito grande ainda com os moradores para que eles não se aproximem dessa região. Então, a prefeita pediu para que eles não se aproximem pelo menos de uma distância de 8 quarteirões do local onde esse atentado, esse atropelamento aconteceu, que foi ali no quarteirão francês, entre a Canal e a Bourbon Street, que é um lugar já muito conhecido da cidade por realizar esses eventos festivos. Então, pediram para que os moradores da região permaneçam em casa, e isso porque, além do atropelamento seguido por tiros, eles também verificaram explosivos. Não se sabe exatamente o número de explosivos que foram encontrados, mas eles falaram sobre um número de explosivos no plural, portanto, pode haver também outras pessoas envolvidas nesse ataque. Então, um cuidado muito grande para que as pessoas não se aproximem da região, e também essa importância dessa investigação que vai acontecer a partir de agora, que vai ser assumida pelo FBI. Volto com você, Renan. Valeu, Priscila Yazbek, obrigado. Olha, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo agora, 9 horas e 56 minutos, e na volta a gente atualiza novas informações sobre esse atropelamento em Nova Orleans. A prefeita já classificou, a prefeita da cidade, como um ataque terrorista, e agora esse caso está sendo investigado pelo FBI. Então a gente faz um rápido intervalo e na volta vamos atualizar esse caso, tá? Break News aqui na CNN Brasil. A gente volta já.